Olá, o programa Identidade Pública recebe hoje o arquiteto e urbanista Antônio Arnaud Queiroz Crespo. Natural de Lins, ele nasceu em 30 de maio de 1955, mas não deixa de ser araçatubense, pois aqui sempre residiu. Casado, pai de 3 filhos e avô de uma neta, o filho do casal de professores Maria Bernardina e Antônio Arnaud Crespo formou-se pela USP, a Universidade de São Paulo, em 1977 e desde então trabalha na Prefeitura Municipal de Araçatuba. Olá, Arnaud, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco. Obrigado pelo convite, é uma honra para mim também. Arnaud, a sua família sempre morou aqui em Araçatuba, como eu já disse no início desta entrevista. Por que, então, você nasceu em Lins? É o caso da proximidade da família e, naturalmente, pelas facilidades de médico mais conhecidos também da família. Minha mãe teve os 3 filhos lá na cidade de Lins. Apenas nós nascemos lá e já viemos para cá. Tanto você quanto seus 2 irmãos. Exatamente, todos nós. A infância, então, ficou dividida entre o município de Araçatuba e o município de Lins? Sem dúvida alguma, porque as férias eram todas passadas lá. E foram períodos deliciosos, né? Que todos nós temos lembranças tremendamente agradáveis, muito gostosas. Casa de avô é outra coisa. Quais são as recordações do seu tempo de menino? Bem, é muito interessante que nós andávamos muito de charrete na cidade de Lins. Aqui também havia charrete, mas aqui andávamos menos do que lá. Então nós íamos brincar na casa dos tios e sempre íamos de charrete, era aventura, né? Então andávamos de charrete para poder ir e voltar. Fora as estrepulias com a primaiada toda, era uma delícia. E aqui em Araçatuba, quais eram as opções de lazer, de entretenimento que havia no seu tempo de criança? Bom, era muito interessante, porque eram as brincadeiras de rua que hoje ninguém mais conhece, né? O pessoal conhece muito pouco hoje de brincadeira, de roda, de rua. Então, a gente ficava até lá, no máximo lá pelas 9 horas da noite e se divertindo, brincando, né? Dos brinquedos de rua. Seriam mãe da rua, pé na lata, rela-rela, duro-mole, pique, salva e coisas desse tipo. Quais os bairros ou o bairro em que a família residia quando você era criança? Nós moramos em 2 residências, basicamente. Junto à Praça João Pessoa, na Rua Tabajaras, número 170, bem ali do lado da Praça João Pessoa mesmo. E depois na Rua Cristiano Olsen. Então, na verdade, são próximos, os locais são próximos. Um no Jardim Sumaré e o outro no centro da cidade mesmo. E com certeza naquele tempo a Praça João Pessoa não era como é hoje, né? Não, era muito interessante, porque as palmeiras imperiais que hoje são vistosas com quase 30 metros, né? Eram aproximadamente 1,5 metro cada uma delas, né? Por sinal, davam muito como é que os manduruvás, né? E sim, a meninada toda bichos. morria muito de medo. Mas o mais engraçado é que naquela época a gente não podia pisar na grama, em hipótese alguma. Isso era respeitado. Era, e os guardas pegavam no pé mesmo, sabe? Nós não podíamos brincar na grama. Então é muito interessante, uma diferença grande hoje. Pelo fato de ser filho de professores, você sempre foi um bom aluno? Eu realmente fui um bom aluno, eu não posso dizer que não, mas existem médicos hoje, meus amigos, né, que sempre foram melhores do que eu. Né? Eu nunca fui o top de linha, não, mas sempre fui um bom aluno. Qual a disciplina que os seus pais, como professores, lecionavam? Meu pai lecionou matemática a vida toda e minha mãe nas áreas de humanas, psicologia, prática de ensino, pedagogia, nessa área. Por conta disso, a matemática era a sua disciplina favorita? Não era não. Eu tinha muita facilidade, mas na verdade a minha disciplina favorita era a área de ciências, né? Biologia, eu gostava demais de biologia e a parte de artes, né? Música, desenho, essa área. Arnaud, em quais escolas de Araçatuba você cursou os ensinos básico, fundamental e médio? Eu fiz o primeiro ano, desde do jardim, eu fiz 2 anos de jardim de infância, porque eu não tinha idade para passar para o primeiro ano. Naquela época ainda existia isso. Então eu fui repetente de pré-primário. Mas eu fiquei no José Cândido, né, ali perto do IE. Depois fui estudar no
no Instituto de Educação, na parte do anexo. Depois fui fazer o ginásio no Instituto de Educação. Frequentei também a escola ali do Vila Mendonça. Meu Deus, sumiu o nome agora. A gente chamava antigo Vila Operária, né? E depois voltei para estudar no Instituto de Educação e aí já para sair de Araçatuba para estudar em São Paulo. Sempre estudou, portanto, em escolas públicas. Sim. Naquela época, o ensino de qualidade, então. Sim, sem dúvida alguma. Eu fiz os exames todos que nós fizemos, os vestibulares, embora eu tenha passado na Universidade de São Paulo, eu fiz o cursinho em São Paulo de 6 meses. Fiz aqui também, mas o estudo nosso daquela época era um estudo extremamente bem elaborado, né? Os professores eram extremamente bem preparados e a palavra mais certa seria vocacionados, né? São professores que gostavam de que faziam. Tínhamos aula, eu tive o prazer que a gente tinha de ter aula com esses professores era muito grande. A aula de geografia com a professora Sara Barbosa, por exemplo, era uma delícia, porque ela desenhava tudo na lousa. O audiovisual dela, ela mesma fazia na lousa. E eu tenho até hoje guardado a vocação. Eu tenho até hoje guardado o caderno que eu fiz nessa época dela. Para quem gostava de desenhar, com certeza era uma aula muito gostosa. Muito boa mesmo. Eu aprendi muito, muito. E os colegas de classe daquela época, você tem notícias deles hoje? Sim, muitos deles voltaram a Araçatuba e são profissionais de alta competência em Araçatuba. Eu tenho orgulho de ser colega do Dr. Hélio Poço, né? Eu tenho orgulho de fui colega contemporâneo do Avelino, Dr. Avelino, do DAIA, e vários outros amigos, né? Essas pessoas todas são hoje conceituadas no meio em que trabalham. E que de alguma forma continuam próximas, pois continuam residindo também em Araçatuba, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Gente muito boa. Assim que você concluiu o ensino médio, já tinha certeza da profissão que queria seguir? Na verdade, não foi tão fácil assim, porque a minha inclinação para a área das artes era muito grande e a dúvida era muito cruel. Então, a minha mãe, como conhecedora de psicologia, achou melhor que eu passasse por um teste chamado teste vocacional. E isso eu fiz lá no INTEC, no antigo INTEC, com a pedagoga Adriana Chaves, e que eu fiz então esses exames todos e vi os tipos de raciocínio que eu tinha. Raciocínio tipo espacial, se eu tinha facilidade de escrever, de argumentar, coisas desse tipo. O exame vocacional em si, ele é muito interessante porque ele dá ele abre um leque de opções. Mas você, na verdade, com todas as perguntas e todos os exercícios, você vai aprendendo a fazer um autoquestionamento. E você começa a se conhecer um pouco mais. E isso foi muito interessante. Para mim foi um pouquinho mais complicado, porque, na verdade, o meu tipo de personalidade é uma personalidade pluriapta. Então, eu posso navegar em qualquer área do conhecimento que para mim estaria bom. Aí ficou mais difícil. Exatamente. E o grande problema desse tipo de personalidade é exatamente porque você não se fixa numa coisa. Você parece um beija-flor que fica beijando todas as flores e não se detém em nenhuma. E nesse contexto, como você chegou à arquitetura e ao urbanismo? Era uma profissão que você já tinha tido algum contato? Alguém da família que já exercia? Não, absolutamente não. Mas como eu gostava muito de criar espaços, né? E já fazia, brincando, plantas, essas coisas, o raciocínio mecânico e espacial, ele era muito, muito grande na minha vida. Como eu achei que música não seria uma carreira adequada, eu não sei porquê, né? Foi uma pena, porque eu acho que eu desperdicei um talento, mas a arquitetura eu consegui encontrar uma forma de desenvolver todas as áreas de conhecimento minha. A arquitetura é uma coisa muito ampla. Você vê, os colegas da faculdade de arquitetura que eu tive são, por exemplo, o Guilherme Arantes, né? Ou aquele que já faleceu, o Thales Panchacon, foi meu colega de classe. Tem Felipe Crescente, que é cenógrafo. Então, as áreas são muito diversificadas, né? Tem músicos, tem
Grandes talentos, tem cantores de ópera, tem de tudo. E acredito que por isso, então, os anos de estudo na USP foram gratificantes. Ah, tremendamente Como foi esse gratificantes. período, longe da família, né? Longe de Araçatuba? A experiência nossa em ficar longe da família é muito interessante, porque você muda o seu referencial, né? E você começa a ter um desafio maior em se comportar em relação a você e em relação aos outros. A questão do espaço, a questão dos seus direitos, a questão das suas obrigações, o desenvolvimento pessoal do controle do dinheiro, que não era grande, né? Do sacrifício de ter que levantar às 6 horas da manhã para chegar às 7 na faculdade, estudar durante o dia todo e ainda sair da faculdade e fazer estágio à noite. Então era realmente muito, muito complicado. Mas foi um período extremamente bom. Eu tive muito prazer em morar em São Paulo, adoro aquela cidade, né? E voltaria para ela em qualquer momento, porque realmente é uma cidade que tem muito recurso, né? É uma metrópole. Uma vez formado em 1977, saiu da faculdade, qual era o seu objetivo, qual era a sua meta? Na verdade, não havia muita clareza nessa decisão. Mas como eu comecei a trabalhar na época do final do curso, num trabalho de graduação ligado a Araçatuba, em que eu procurei os engenheiros de Araçatuba, principalmente o vice-prefeito Aguinaldo Ferraz na época da administração do Oscar Luiz Ribeiro Gurjão Cotrim, em que fui muito bem recebido por eles todos, e eu comecei a desenvolver esse trabalho a partir desse material. E foi daí que foi um pulo para eu ser convidado a trabalhar junto deles para tentar e modificar e pelo menos montar um sistema de planejamento municipal. E foi aí que você entrou, então, na Prefeitura Municipal de Araçatuba e permanece lá até hoje. Ser servidor público municipal, então, não era um sonho perseguido, almejado. Foi por acaso? Não, realmente não foi. Não era um sonho perseguido e almejado, não. Foi um convite, eu achei que seria oportuno, né? E realmente eu acho que atendeu às minhas expectativas. Eu sempre gostei muito do que faço e do que venho fazendo durante todo esse tempo. Está certo, quem nos apresenta a sua história de vida pessoal e profissional no programa Identidade Pública de hoje é o arquiteto e urbanista Antônio Arnaud Queiroz Crespo. Nós voltamos já. Vamos a um breve intervalo, não saia daí. Documentários sobre personagens, movimentos e fatos da história do Brasil fazem parte do programa Câmara Documento, um programa produzido pela TV Câmara de Araçatuba em parceria com a TV Senado. Toda quinta-feira, às 8h30 da manhã e ao 12h30, pela TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de televisão a cabo. Voltamos a apresentar o programa Identidade Pública, que hoje recebe o arquiteto e urbanista Antônio Arnaud Queiroz Crespo. Servidor público municipal há 32 anos, ele é casado, pai de 3 filhos e avô de uma neta. E apesar de ter nascido em Lins, se considera araçatubense, pois aqui sempre residiu. Arnaud formou-se pela USP em 1977 e depois disso fez várias especializações, pós-graduação, né, Arnaud? O estudo sempre foi uma constante em sua vida? Na verdade, a gente sempre busca um aprimoramento profissional, principalmente porque a faculdade, apesar de tudo, a universidade, ela sempre dá uma base de você, um roteiro de você buscar novas coisas. Você nunca sai sabendo das coisas. Você, na verdade, vai aprender no trabalho, fazendo na prática, como médico que vai aprender mesmo na residência, né? A gente vai fazer os estágios, como a gente fez, os trabalhos profissionais fora da escola. A escola é uma coisa teórica, é uma coisa que te dá caminhos, né? Mas você tem que estudar, você vai ter que procurar.
No caso, o desenvolvimento desses cursos, foi que, trabalhando junto ao poder público e surgindo leis de urbanismo, no caso, a Lei de Loteamentos de 1979, que foi uma revolução na legislação pública, desde o início, desde 79, eu comecei a acompanhar esse trabalho. E eu me especializei nisso e fiz muitos seminários junto ao governo do estado. Realmente um trabalho bem árduo nisso aí, né? Fora as outras, naturalmente, as outras áreas profissionais que achei interessante fazer também. Em que momento você decidiu, por exemplo, cursar a pós-graduação em qualidade total e reengenharia pela Unitoledo? Na verdade, a qualidade total, que é o que o pessoal, na verdade, chama de ISO 9001, 9002, 9000, ele é um conceito que estava vindo naquela época e estava efervescente, como é hoje. E eu procurei procurei a Universidade de Toledo para ver como que isso poderia estar sendo trabalhado. E se isso for trabalhado em todas as áreas do conhecimento, mesmo nas áreas empresariais, isso dá o trabalho rende muito mais. Porque, na verdade, a qualidade total nada mais é do que você escrever você normatiza todas as suas ações para que todos saibam, né? E você consiga dar cumprimento a elas. Basicamente é isso, você estabelece objetivos, tenta seguir, tenta chegar nos objetivos, se não chegou você faz uma reanálise e volta. Então é um trabalho muito interessante, né? É um trabalho de certa maneira, de autodescoberta constante. E que valeu a pena então, portanto. Sem dúvida, tem valido sem a dúvida. Pena. Como já dito anteriormente, Arnaud está na Prefeitura de Araçatuba há 32 anos e no Poder Executivo ele foi o organizador da Comissão Permanente de Licitações, o presidente da Comissão Permanente de e o responsável pela organização e gestão dos planos diretores do município de Araçatuba. Como foram essas experiências específicas, Arnaud? Muito bom. Com relação ao plano diretor, que eu acho que ela, de certa maneira, é a contribuição mais marcante na minha vida, foi exatamente por isso que eu vim trabalhar na Prefeitura de Araçatuba, que foi a solicitação do prefeito, então o prefeito Dr. Cotrim e Dr. Aguinaldo, que a gente conseguisse montar esse sistema de planejamento. E você vê que desde 78 nós fomos conseguir só em 1998 começar fazer a estruturar de o primeiro plano diretor de Araçatuba. Você vê como que é difícil, porque não existe uma cultura, né? Não existe uma cultura de planejamento. Então foi, na verdade, uma iniciativa que foi meio obrigatória pela legislação federal e a gente tentando ganhar esse espaço. Porque, na verdade, o poder público municipal, ele sofre de uma necessidade muito grande de nós termos tempo para desenvolver o pensar. Né? E nós temos muito que apagar incêndios. Na verdade, a administração pública municipal, ela apaga incêndios o tempo todo. E aí fica difícil desenvolver atividades que exigem certo planejamento. Exatamente. Então você não tem. Então, na verdade, o poder público vai sempre atrás da iniciativa privada. Quando, na verdade, o poder público tinha que abrir um mapa para a iniciativa privada já estar com o seu campo mais ou menos acertado. Mas não é assim que funciona, infelizmente. Mas, no caso do plano diretor, a gente conseguiu fazer uma estruturação legal, deu uma cara melhor, deu uma estruturada. É uma pena que nós fizemos algumas outras coisas importantes que foram, infelizmente, revogadas pela Câmara Municipal, que no caso foi a Lei de Uso do Solo. Essa Lei de Uso do Solo, que foi feita em colaboração com o pessoal da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste, era um trabalho excelente, já estava aprovada e por interesses que nós não cabe analisar nem julgar aqui, ela foi revogada integralmente. E por causa dessa atitude, que de certa maneira é política e não técnica, nós estamos pagando até hoje. Ou seja, hoje você não pode deixar de ter uma serralheria ao lado da sua casa. Arnaud, apesar de sabores que são comuns em qualquer profissão,
Hoje você se sente um profissional realizado? Só para informar ao nosso telespectador, né? Hoje, Arnaud integra a Comissão de Aprovação de Loteamentos da Prefeitura de Araçatuba, além de continuar realizando palestras sobre acessibilidade, sobre legislação urbanística, né? Áreas nas quais ele se especializou. São tantas atribuições e há realmente a realização profissional nesse meio? Existe sim, existe sim. Eu sou um profissional realizado. Eu gosto do que faço, sempre gostei do que fiz, não me arrependo de nada, exceto de talvez não ter tido a coragem de implantar um sistema mais agressivo de planejamento em Araçatuba. Mas eu sou um cara realizado, sim. Eu gosto muito do que faço, né? Eu também desenvolvo trabalhos no meu escritório, eu trabalho com várias áreas de projeto, então é muito interessante, eu gosto muito do que faço. Nesses 32 anos de profissão, você chegou a se aventurar como professor universitário, tanto no Unitoledo como no Unisalesiano. Quais as disciplinas que você lecionou nessas instituições, Arnaud? Na verdade, eu fui substituir o meu pai. Meu pai era o catedrático da matéria de estatística. Meu pai, ele é um desbravador, um homem de uma capacidade intelectual muito grande, um autodidata, um homem que aprendeu sozinho, né? E ele fez um livro chamado Estatística Fácil, dois livros, um de matemática financeira e um de estatística, publicado pela Saraiva. E ele é um livro que é usado no Brasil todo, né? É um livro de sucesso editorial, mas na época meu pai estava muito cansado e ele pediu para mim substituí-lo. E eu fui, porque na verdade corre na veia a vontade de dar aula. Nós podemos dizer então que filho de peixe, peixinho você é um exemplo disso? Eu gosto demais de estar dando aula, de estar dando explicação, de fazendo palestra. Eu não tenho dificuldade nenhuma nessa área, né? Mas de tanto eles falarem que aquilo era ruim por causa do sacrifício, porque a vida de um professor é muito sacrificiosa, né? A gente não optou, nenhum de nós três optamos por seguirmos essa carreira. Mas lá no fundo, essa talvez seja uma frustração minha, de não ter seguido essa área. Ou seja, além do desenvolvimento na área pública, poderia ter sido um professor, um doutor, uma coisa desse tipo. Neste período em que você substituiu o seu pai, não sentiu aquele gostinho de quero mais e desejou ir fundo nesta carreira também? Sem dúvida. Professor realmente é uma área que eu gosto demais. Poderia ter sido sim, mas em função do desgaste mesmo, de só trabalhar à noite, e realmente ficou muito difícil, então eu preferi abrir mão disso para me dedicar mais à família e outros detalhes da minha vida. E por falar em família, você é pai de 3 filhos, todos eles já casados, frutos do seu primeiro casamento, e algum deles seguiu os passos do pai? Eles seguiram a área da engenharia, mas nenhum na área especificamente de arquitetura. O que seria mais talentoso nessa área é o filho do meio, mas ele preferiu fazer engenharia agronômica, né? Então hoje ele é um agrônomo, é formado pela Luiz de Queiroz e está tranquilo, faz isso aí. Os outros 2 estudaram na Unicamp e o mais novo é na engenharia elétrica, mas se especializou na área de assessoria de consultoria, essa área de consultoria empresarial, né? Há 16 anos você é casado com a estilista Patrícia de Conte. Quando e como vocês se conheceram, Arnaud? A gente se conheceu na igreja. Em 1991, eu comecei a frequentar a igreja evangélica, então eu sou cristão evangélico desde essa época. E a Patrícia frequentava, né, a mesma igreja. Nessa época eu estava sozinho, eu tinha me divorciado e estava tranquilo, mas ela realmente é uma moça muito bonita, né? E você sabe como é que é, a gente naquela situação, vai olhando daqui, olhando dali, e realmente quando a gente se aproximou, a gente viu que um era para o outro e
Não teve jeito. Afinal, já são 16 anos, né? Isso prova tudo, né? Com certeza. Verdade. E a netinha Sofia é uma prova de que a família continua crescendo, né? Opa! O mais velho teve a filha, a Sofia, que é uma graça de menina, inteligente, é muito linda e ser avô é um prazer, é muito bom. Pena que a gente mora longe, porque Araçatuba é longe de tudo. Onde eles estão neste momento? Eles moram em Campinas. É um pouquinho, né? É longe. Não dá para ver com tanta frequência Exatamente. como você via seus avós em Lins, né? Exatamente. Arnaud, além da profissão, da família, nesse período em que você se dedicou aí à universidade como professor, o que te faz feliz hoje? Quais as atividades de lazer, de entretenimento? Bem, eu fui, como eu falei para você, na área das artes eu gosto demais de música, né? E eu sempre fui muito capacitado nessa área de música. E essa é uma paixão desde a infância? Desde a infância. Antes de escrever eu já tocava piano. Teve uma influência dos pais? Ou... Sim, a minha família toda do lado da minha mãe, ela é musical. Os meus bisavós, meus tios-avós, minhas primas da minha mãe, todo mundo era músico. Musicista, na verdade, tocava um piano, violino, coisas desse tipo. E você continua tocando piano ainda hoje? Toco piano ainda hoje. E as artes também, na pintura, essas são outras atividades? Sim, outras atividades. Eu gosto de escultura, eu gosto de pintura, pinto menos do que toco. Eu gosto mais de tocar. E, inclusive, na época da faculdade, a gente desenvolveu muito a questão do canto, né? E aí me especializei nessa área também. Então, em Araçatuba, eu fiz um curso de canto lírico, que é muito interessante. E outra coisa interessante, que paralela à música erudita, ao canto lírico, você pratica esportes radicais, especificamente o parapente. Quando isso começou a surgir? Isso já faz muito tempo. Acho que isso é uma coisa de criança. Eu gosto muito de animais. Eu sou um cara que gosta muito de biologia, de zoologia. E vendo os animais voando, eu sempre tive muito encanto por aquilo. Nunca gostei de pular de paraquedas. Não gosto de pular de bungee jumping. Não gosto dessas coisas. Não é isso que eu gosto. Na verdade, eu gosto de voar, né? E uma vez, em Guarujá, lá no alto de um morrinho que tem lá, chama Morro do Maluf, tinha um pessoal voando dessa coisa deliciosa. E o moço saía do lugar... Eu quero experimentar. Dava uma volta e vinha comer bolacha que a mulher dele dava. E ele continuando, parava no ar e... Eu falei, eu tenho que fazer isso aí. Mas o medo, naturalmente, eu não conseguia. Podia ter feito um voo naquele dia, mas não consegui. Aí, durante umas férias, na cidade de Socorro, eu achei interessante e nós fomos, então. E até a minha mulher brincou, por que você não faz um voo duplo? E eu fui. Eu fiquei apaixonado. Apesar de no primeiro voo eu ter me arrebentado, por causa que o pé bateu errado e eu fiquei com o pé todo estourado. Mas aí começou... Mas não foi traumático. Absolutamente. Comecei a fazer o curso e hoje eu sou um voador. Arnaud, estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria que você nos dissesse se aos 55 anos de idade ainda há algo a ser realizado, uma meta a ser alcançada, que seja uma faculdade na área de estudos, na área pessoal. Bem, eu acho que eu brinco que a minha família é muito longeva, né? Meu avô morreu com 99, minha avó morreu com 98, a outra avó com 95. Então ainda há tempo. Tem muito tempo por aí. Mas, na verdade, eu gostaria, sim. Eu gostaria de estar desenvolvendo um trabalho missionário, né, cristão, junto a populações. Eu tenho um chamado missionário para ir para a Índia, né? E eu ainda devo fazer isso algum dia da minha vida. Devo sim. Eu quero terminar minha vida servindo ao Senhor com todo o meu coração e de toda a minha alma. São os próximos planos e nós desejamos que de fato eles se concretizem. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Identidade Pública e eu gostaria de te agradecer, Arnaud, mais uma vez pela presença. Muito obrigada por essa disponibilidade. Muito obrigado, foi um prazer enorme. É uma delícia estar aqui. Nós é quem agradecemos pela presença e agradecemos também a você de casa pela audiência. Até o nosso próximo programa.